Olá, amigos, a paz do Senhor. No livro de 2 Timóteo 3, Paulo, que era o pai na fé do adolescente Timóteo, ele o previne sobre os tempos trabalhosos. O que seriam esses tempos trabalhosos? É um tempo em que a humanidade cada vez mais vai se afundando no pecado. E o pior, julgando que tudo seja normal. Já não querem mais saber da palavra, já não querem mais aprender de Deus, não têm interesse de viver de acordo com o que a lei do Senhor, o que os mandamentos do Senhor, que não são penosos, são amoráveis, nos ensinam. Então, os homens, como nós estamos vendo hoje, estão cada vez mais sem piedade, sem fé, não alimentam mais a sua fé na leitura, na busca do conhecimento de Deus. E isso faz com que, aos poucos, a humanidade vá se naufragando no pecado, no erro, achando que tudo está certo, que nada tem a ver com nada, que você pode viver da maneira que quiser. O importante é ser feliz. Essa frase tem destruído muitas pessoas e muitas famílias. No caso dos pais, para que os filhos, entre aspas, sejam felizes, eles abrem mão de corrigir seus filhos porque acham que se eles estiverem bem, do jeito que estão, não faz a menor diferença. E isso tem feito com que os jovens estejam sem amor ao próximo, principalmente sem amor a Deus. E quando não amamos ao próximo, não podemos afirmar que estamos amando a Deus. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Aqui Paulo está instruindo a Timóteo a fugir dessa espécie de pessoas. Hoje, neste mundo, essa situação é muito agravada, porque com o passar do tempo, mais aproximando da volta de Jesus, estão previstas todas essas coisas acontecerem num volume muito maior. Então, nós também temos que estar apercebidos destas pessoas, para que evitemos males maiores para a nossa vida. Quando a Bíblia fala de alguma situação difícil, o Senhor nos dá um escape. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui diz, sábio para a salvação. Não sábio para ser arrogante, não sábio para ser impiedoso, não sábio para se julgar melhor do que os outros, porque a primeira condição de um sábio é ser humilde e reconhecer o seu lugar neste mundo, o propósito de Deus para a sua própria vida. E continua. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui está bem explicado
para toda boa obra. Então, não são todas as obras boas. Temos que observar que as obras que o Senhor aprova são as obras que não contrariam os seus estatutos, os seus juízos, as suas leis. O que é o pecado? O pecado é toda transgressão à lei. Não que teremos que ser legalistas como os fariseus, que colocavam a lei, observavam a lei e eram legalistas porque não observavam a misericórdia, porque não reconheceram a Jesus, não aprenderam dele. Então eles se encerravam nos ditames da lei e não enxergavam o ser humano da maneira como Deus o vê. Então se tornaram pessoas insensíveis às palavras de Jesus, não o reconhecendo como aquele que veio para salvar, que eles aguardavam há tanto tempo. Então nós temos que observar as leis do Senhor, não transgredir, porque o que transgride a lei está pecando. Não amamos a Deus, não colocamos Deus no primeiro lugar e não amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós estaremos infringindo os princípios básicos dos mandamentos de Deus. Então, quando você fala amar a Deus sobre todas as coisas, isso envolve tantas situações. Muitas vezes estamos colocando os nossos próprios interesses, as nossas escolhas, em detrimento daquilo que Deus quer para nós, daquilo que Deus colocou como propósito para a nossa vida. Então temos que estar sempre em sintonia com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, para que Ele nos aponte o caminho. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar, para que, depois que for velho, dele não se desvie. Então aqui, como em toda a Bíblia, o Senhor nos ensina como proceder. E no caso das famílias, nós que somos pais, temos que ensinar como Lloyd, avó de Timóteo, e sua mãe Eunice fizeram com ele, desde a tenridade, lhe ensinaram o caminho da verdade, o caminho de Deus. Então nós temos que hoje ter essa mesma preocupação, ensinar os nossos filhos no caminho da palavra de Deus, no caminho correto, para que ele, quando for mais velho, não se desvie, porque ele sabe de quem ele aprendeu, da conduta dessas pessoas que deram exemplo e que ensinaram o melhor para a sua vida, o melhor para que eles vivam bem, com menos problemas na sociedade. Porque quem aprende as letras, as palavras na tenra idade, nunca vai se acomodar num caminho de espinhos, num caminho de trevas, porque sempre vai buscar a Deus, que aprendeu a conhecer na infância, desde a sua tenra idade.